Queridos, você como eu está vivendo aí tempos de pandemia e muitas dúvidas e uma oportunidade importante para a gente pensar na palavra do Senhor e firmar nossos corações. Porque o grande risco que nós temos nesses dias é: onde está Deus? Porque Deus deixa que estas questões afetem nossas famílias? Quantos pais preocupados com seus filhos, com sua esposa, quantas esposas temerosas? E aí a questão é: onde está Deus? Um momento importante para nós compreendermos um pouco mais. A ideia é contribuir um pouquinho para a gente pensar na posição de Deus nessas questões, por que isso acontece, e também na importância de firmarmos o coração de nossas famílias. Alguém diz que 5 minutos de notícias ruins diminuem sua imunidade. Em pelo menos, fala-se algo em torno de 6 horas de imunidade baixa. Significa dizer que 20 minutos deixa você com a imunidade baixa por 24 horas. Notícias ruins mal processadas. E uma das formas da gente bem processar as notícias ruins, esse monte de situações que nós temos que realmente encarar, é nos firmando em Deus. É tempo de firmar o coração. E é tempo de você trabalhar para que o coração dos seus, dos que estão em torno de você, também sejam firmados. E eu quero te convidar a ler a palavra do Senhor. E nós vamos começar considerando Colossenses no capítulo 1, dos versos 10 a 12, já colocando para você me acompanhar nessa leitura. O texto diz: e tudo isto com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha que texto, um texto que nos desafia. O propósito de Deus para cada um de nós foi e continua sendo de que possamos viver de modo digno a agradá-lo. E não agradá-lo mais ou menos, mas a preocupação bíblica é agradá-lo plenamente. E nós precisamos compreender que quando agradamos a Deus plenamente, nós não estamos só satisfazendo a vontade de Deus. Nós estamos vivendo do modo que é melhor para nós. E não confundamos. Pecado é não atender ao projeto de Deus porque não fazemos o melhor para nós. E agradar a vontade de Deus plenamente não é também uma condição meramente egoísta. Pelo contrário, é uma condição em que nós é que vamos ser plenamente atendidos. Porque a proposta de Deus é essa, e de que assim fazendo nós vamos frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Isso nos chama então a pensar. Em dias de crise, nós precisamos guardar o nosso coração. E com certeza a melhor forma de fazer isso é nos dedicar a compreender o plano de Deus, o projeto de Deus. Especialmente compreendendo que o projeto de Deus não está em torno da vida neste mundo. Está na garantia da eternidade. Uma garantia que foi feita desde antes da fundação do mundo e é cumprida plenamente em Jesus Cristo. Nós tendemos a valorizar demasiadamente a nossa existência no plano terreno, essa existência atual. Mas essa existência atual, ela é pequena, ela é finita, ela não expressa a eternidade e o grandioso projeto que Deus tem para cada um de nós. E esse nosso corpo mortal, ele vai se encerrar. Como alguém diz, e é verdade,
Claro que a gente precisa ter compaixão até na forma de pensar nessa questão, porque há dor na separação, mas todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Por que vamos morrer? De certa forma nós conquistamos isso, eu quero falar a você sobre isso, nós conquistamos através do pecado. Mas pronto, feita essa conquista, agora não tem para onde correr. A nossa carcaça tem data de vencimento, tem data de validade, não tem jeito. A carcaça, nós não. Nós nunca vamos deixar de existir. Nós nunca vamos deixar de assumir aí essa nossa, isso que nós chamamos de personalidade que nos identifica. Nós não morremos. Nós passamos de estágio, nós mudamos de forma de existir. Quando essa carcaça deixa de existir, quando ela morre, ainda assim nós continuamos existindo. Adiante, o projeto de Deus, eu não quero me deter nisso com muita delonga, porque não é exatamente o propósito, mas adiante, o projeto de Deus é que essa carne vai ser transformada e nós vamos reassumir o corpo, não mais um corpo falível, corruptível, mas um corpo que não mais vai se degenerar, tá? Mas isso é um projeto futuro que serve ser citado agora, tão somente para dizer, o projeto de Deus para você é eterno. Ele não acaba, ele não vence, eterno. Então o plano de Deus é garantir a nossa eternidade, que pode ser a escolha nossa, com Deus ou sem Deus, em Cristo ou sem Cristo. Com Deus é o que nós costumamos chamar de salvação, de paraíso, de céu. Sem Deus é separação de Deus, ausência de todos os atributos de Deus, ausência de amor, ausência de paz, ausência de felicidade, num lugar que costuma ser chamado de inferno. Para todo sempre, é eterno. E é claro, quando a gente pensa em eternidade, também tem uma dificuldade em compreender que eternidade é ausência de tempo. Pois bem, dentro desse contexto é importante nos lembrar que todos os acontecimentos em torno de nós acabam sendo resultado dos próprios desvios dos homens. Veja bem, quando Deus cria o mundo, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que era tudo muito bom. Tudo muito bom. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 1. Inclusive porque não haviam doenças. Doenças não fizeram parte do projeto original. Nem doenças, nem comer pelo suor do rosto, dor. Uma série de coisas não faziam parte do projeto inicial. E de onde vieram então as doenças? Do pecado. O pecado nos trouxe a doença. Tiago nos fala da realidade do pecado em nossos dias. Pecado que está aí alcançando todos nós, desde nossos primeiros pais. Tiago diz, no capítulo 1, versos 14 e 15 de sua carta, e eu vou localizar aqui, para que nós possamos ler juntos. Está na tela. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O pecado que envolve o nosso coração a partir de nosso mau desejo, e não é o nosso, e aqui agora você precisa compreender que nós acabamos recebendo a herança de pecado de nossos ancestrais. Isso é bíblico, está lá em Deuteronômio 5, Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Então, desde Adão, o pecado vem sendo visitado na sequência das gerações, nos alcançando. E esse pecado que vem aí nos alcançando produz, no final, a morte.
Portanto, quando o homem transgrediu a vontade de Deus, transgrediu a justiça divina, que é perfeita e santa, ele atraiu para si essa consequência, a consequência da morte. Atraiu para si as doenças. Atraiu para si esse conjunto de coisas que hoje nós estamos chamando aqui de pandemia. Essa desobediência, ela trouxe terríveis consequências, não só ao homem, mas a toda a criação. E lá em Romanos 8, 22 diz que a criação geme por ser liberta, por ser remida. Então, questões relacionadas a os problemas da natureza, excesso de chuva em alguns lugares, excesso de seca em outros, maremotos, terremotos, o efeito estufa, né? Aumento de temperatura do planeta, tudo isso é consequência do pecado. Tudo. Nós então estamos debaixo de uma maldição que é atraída pela desobediência. A criação se tornou disfuncional. As doenças e aí, consequentemente, a morte física resultam desse desequilíbrio. É o pecado. Você precisa compreender assim. Esse compromisso, essa questão já estava bem clara na forma de manifestação de Deus a nós. E de um modo interessante, nós temos lá em Deuteronômio capítulo 28, isso sendo colocado. Eu vou colocar o texto para que você acompanhe comigo. Deuteronômio, capítulo 28. Veja na tela o que é que o Senhor diz. Não está no texto. Aí. Veja aí. Se fielmente obedecerdes à palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. O primeiro leitor, claro, aqui é Israel. Mas isso se aplica aos homens de um modo mais amplo. Verso 2 diz então: se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. E aí segue uma relação muito grande de bênçãos. E eu vou mencionar aqui, pular para ler com você, o verso 15. Até o verso 14 você tem descrição das bênçãos do Senhor, mas olha a advertência do verso 15. Contudo, se não obedecerdes a palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí o texto vai relacionar para nós uma série de maldições que vão do verso 16 ao verso 68. Então, repetindo, se você abre Deuteronômio 28, dos versos 3 até o 14, tem um descritivo de bênçãos se você ouvir a voz de Deus. Dos versos 16 a 68, um descritivo de maldições se não obedecerdes à palavra de Deus. E para exemplificar essas maldições, vamos ao verso 20. O texto diz: o Senhor mandará sobre ti maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentina ruína por causa da malignidade das tuas ações pelas quais me abandonastes. Vamos para o 22. O Senhor te ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que te infestarão até que morras. E aí alguém pode dizer: nossa, mas complicado, né?
a maldição que vem de Deus. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Tiago vai nos dizer que Deus não provoca o mal, Deus não faz o mal. O mal, ele vem a nós como consequência do pecado. Na verdade, a ideia é assim, ó: se vocês me ouvirem, vocês vão ser livres. Se vocês não me ouvirem, vocês já estão dentro do processo, né? É como se você estivesse em uma trajetória muito boa, eu preciso corrigir, uma trajetória muito ruim, e aí Deus diz: se você me ouvir, você vai sair dessa trajetória ruim, você vai ser livre. Então não é que Deus está simplesmente infligindo sobre o homem uma dor. É o próprio pecado quem traz sobre o homem essa dor. Bom, dentro do grupo das doenças, há estas que são infectocontagiosas. É o caso da nossa pandemia do coronavírus. E acabam sendo um grande problema para a humanidade, independente da época. As pandemias são assim, né? As pestes são assim. E essa epidemia ou pandemia que assola a nós, como outras que assolaram a humanidade em outros tempos, e que, na verdade, a diferença é que em outros tempos não havia essa condição nem de comunicação e nem de transporte tão fácil quanto há hoje. Então isso torna a nossa um pouco mais agressiva, com certeza. Elas estão relacionadas à maldição advinda do pecado do homem. É só lembrar que estão sendo discutidas e investigadas aí as causas desse vírus, com a possibilidade desse vírus ter sido criado pelo homem. E na verdade muitos são. Nós sabemos de armas biológicas que são produzidas aí para que uma nação, né, as use para destruir outra nação. Isso está sendo investigado. A gente, pelo que se sabe, não se chegou a uma verdade ainda sobre as verdadeiras causas dessa pandemia. Mas o interessante é notar que a Bíblia já falava desses quadros. A Bíblia já falava de quadros de epidemias, de pandemias. Em seu sermão escatológico, o Senhor Jesus anunciou que a presente era seria marcada por fomes e pestes. Lucas 21:11, dito por Jesus Cristo, né? E não é dito por qualquer um, dito por alguém que tem méritos para fazer afirmativas assim. O texto diz: e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Previsão de Jesus Cristo. Ele estava falando aqui de sinais do fim. Perceba que Jesus Cristo claramente está se referindo a grandes epidemias e pandemias que castigam a humanidade, pois ele conecta diretamente a fome e a peste. Claro, você sabe disso. Uma epidemia ou uma pandemia como a nossa vai trazer consequências terríveis à humanidade. Abala a economia de nações. Nós já estamos vivenciando essas dificuldades econômicas. Os estados já estão pedindo ajuda, não só no Brasil, nos Estados Unidos, por todos os lugares. A Comunidade Econômica Europeia já se organiza também para oferecer ajuda. As pessoas estão passando dificuldades. Já é dito que as crianças, 20% das crianças, já não se alimentam do modo adequado. Então nós estamos vivendo sinais dos fins dos tempos. Eu não posso afirmar, e talvez ninguém possa afirmar, que já estamos dentro, por exemplo, do período chamado Grande Tribulação, mas que são sinais, são. Que isso tudo está dentro de um cenário maior, com certeza está. Isso não quer dizer, então, que estas pestes estejam apontando para um fim do mundo iminente, de modo algum.
Na verdade, ao contrário. A Bíblia não defende esse conceito de fim de mundo como alguns colocam. Há um processo que ainda precisa estar acontecendo, mas que servem de lembrete de que o fim se aproxima, serve. Também é importante ser dito que isso não significa um juízo definitivo e pleno de Deus sobre a humanidade, mas tem muito mais uma função de alerta. E aí entra a necessidade de nós estarmos reforçando o coração de nossas famílias. Nossas famílias, nossos filhos, você que está em casa, aproveite para conversar mais com seus filhos, mais com sua esposa, e dentro da pauta coloquem a consideração do que a Bíblia fala sobre a pandemia, sobre esses sinais, né? Coloque sobre o significado deste momento como tempo de arrependimento, porque é isso que ela precisa ter valor para nós. Proclamar esse tempo de estarmos na presença de Deus. Importante então, queridos, nós termos em mente que este tempo é um tempo de arrependimento. O que nós temos nessa pandemia são juízos misturados com misericórdia, ira misturada com graça. É Deus nos dando tempo, é Deus nos chamando a compreender quanto falíveis nós somos. Uma época interessante, eu li uma mensagem de uma pessoa que seria membro de uma família importante, rica, de Portugal, em que a pessoa dizia: olha, meu pai tinha acesso a todos os recursos. Meu pai era rico, mas morreu por falta daquilo que é de graça, falta de ar. Teria morrido então pelo Corona-19. A humanidade sofre com as calamidades, mas a humanidade não é exterminada por elas. Deus dá ao homem a oportunidade de reconhecer a sua miséria e se arrepender do seu mau caminho. Isso é uma oportunidade de Deus, tem que ser aproveitada. E nós precisamos tratar disso com nossas famílias. Já era prescrição bíblica, algo que percebemos com clareza nos dias atuais. Lá em Deuteronômio 28, verso 66. Viverás em constante incerteza, cheio de medo e terror, dia e noite, sem nenhuma segurança quanto à vida. Está falando de nossos dias, com certeza, né? Nós estamos nesse período aí. Mas ainda nesse contexto de incerteza, nossos corações precisam e podem ser firmados em Deus. É hora de você, pai, você, mãe, você que é filho, compreender essa questão e trazer os seus a Deus e compreender que o plano de Deus continua válido. Deus nos fez para a eternidade. O apóstolo Paulo nos fala uma coisa extremamente interessante em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, aí, capítulo 15. Eu estou abrindo para que você acompanhe comigo dos versos 19 a 21. Colocando na tela. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Verso 20. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Qual é a mensagem principal deste texto, frente ao que estamos explanando aqui? Se nós tivermos esperança só nessa vida e olharmos então pelos riscos que estamos correndo como algo desesperador, nós vamos ser tomados por ansiedade que gera depressão, em alguns casos pode gerar até mesmo decisões que são terríveis, né? Decisões contra a vida. Mas não é esse o projeto. O projeto de Deus é que nós tenhamos esperança na vida eterna. E lembremos o seguinte: Cristo ressuscitou dentre os mortos para ser o primeiro, o primogênito, dentre uma nova raça,
um novo tipo de ser humano, esse ser humano arrependido. Por isso, o texto diz, como veio a morte por um homem, da mesma forma, por um homem, melhor dizendo, porque esse um aqui, que por quem veio a morte, é o primeiro Adão. Pelo segundo Adão, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Sabe, queridos, é tempo de celebrar nossa segurança eterna em Deus. É tempo de chamar nossas famílias para considerar que tudo isso que está acontecendo aqui não é ausência de Deus. Pelo contrário, é presença de Deus, criando oportunidades de arrependimento, criando oportunidades de reflexão de que o nosso descanso não é aqui, a nossa vitória não é aqui. Caso a morte nos abata aqui, só fez isso. Ela não pode nos vencer, porque aí sim nós passamos, como o texto bíblico nos diz, da morte para a vida. Muitas famílias estão ou estarão assoladas pela perda de alguns. Com muita tristeza nós vemos notícias. Hoje eu vi uma de que o pai e o filho morreram no mesmo dia, vítimas da pandemia. E que a mãe, naquela família, estava internada, também sujeito à morte. As famílias estão perdendo seus membros, mas é essencial ter em mente que nenhum de nós morre de verdade, porque todos iremos para a eternidade. Nós, cristãos, não vivemos nossa esperança meramente nessa vida, mas vivemos exatamente a certeza de que, ao deixar esta vida, este envelope de carne, é que nós realmente passaremos a uma existência eterna. Portanto, o apelo bíblico de fortalecimento de nossos corações é urgente. O apóstolo Paulo nos fala disso, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 4, além do texto que eu li ao começo, né? Mas deixa eu ler para você em Efésios 4, quando ele diz: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Nosso chamado não é para viver aqui, queridos, é para viver também a eternidade com Deus, uma eternidade que já começou. Verso 2: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, no sentido aqui de dando suporte uns para os outros, procurando manter cuidadosamente a unidade do Espírito no vínculo da paz. A ideia aqui, unidade no Espírito Santo, unidade no Espírito de Deus. Olha que coisa maravilhosa que é a proposta do Senhor. Andar de modo digno do chamado eterno, queridos. Isso significa dizer que nós podemos avançar para a compreensão de que uma pandemia não pode nos desestruturar. Seu coração firmado em Deus vai ser muito interessante. Aos Filipenses, Paulo disse, capítulo 1, verso 27, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Permanecer firmes. Firmes? Quando não tem luta é muito fácil. O desafio aqui agora é permanecer firmes nesse momento de luta. Retornando ao texto de Colossenses, que lemos ao início, capítulo 1, dos versos 10 a 12. E com essa leitura e meditação nós estaremos encerrando. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Você quer ter uma família saudável em tempos em que a depressão vai tomar muitos? Oriente a sua família, incentive a sua família a viver assim, de modo digno do Senhor.
sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com uma alegria, de que alegria nós estamos falando? De uma alegria que é fruto do Espírito Santo. Não é fruto do lazer, ou da piada, ou da ausência de dores. É uma alegria que vem nessa confiança que podemos ter diante do Senhor. Portanto, o texto começa já dizendo, sendo fortalecidos com todo o poder. Estamos falando de uma operação de Deus, né? Segundo a força, maravilhosa força da glória de Deus, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Veja que a proposta de Deus é maravilhosa para a sua vida. Família em foco. Cuida da sua família. Incentiva a sua família a ter firmeza espiritual, a confiar em Deus. E mesmo que eventualmente essa situação se propague, por muito tempo ainda, mesmo que eventualmente tenhamos perdas próximas a nós, Deus está no controle e tem um projeto para a sua vida, como tem um projeto para cada ser humano. Se deixarmos, o projeto de Deus vai acontecer. Retorna lá a leitura de Deuteronômio 28 e você vai ver lá a responsabilidade humana. Você pode ouvir ao Senhor ou você pode se negar a ouvir ao Senhor. E em qualquer das situações haverão consequências. Compreenda isso, para você entender que o mal não é gerado por Deus, é gerado pelo pecado. Mas nós temos uma alternativa. A salvação oferecida em Cristo Jesus. A firmeza de propósito oferecida em Cristo Jesus. Portanto, firme o seu coração, tá bom? Se achar que deve, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Há muita gente precisando firmar o coração. E viva para Deus.